Marques, a gente conversou recentemente com um gestor que falou sobre alguns fundos de papel, né? Os rendimentos chegando a mais de 10% ao ano. Gostaria de saber como que você tem visto esses retornos, se você acha que eles podem realmente se manter ou o investidor tem que também ficar atento em relação a esse tipo de fundo. Não, ótima pergunta, Paula, porque o que a gente tem visto, né, desde o início da pandemia, né, ao longo do segundo semestre do ano passado, e a perspectiva ainda é essa para esse ano, são os fundos de papéis, né, desempenhando muito melhor em relação aos tijolos, né, e grande parte desse desempenho se deu por conta de uma pressão inflacionária que a gente teve no período, né? Por exemplo, a gente tem visto aí o caso do IGPM, né, que acaba sendo mais emblemático, que no acumulado aí de 12 meses está em 30% ao ano, né? Então, é um movimento praticamente inacreditável, né, se vocês perguntassem para a gente aí há 2 anos atrás, algo do tipo. E aí acontece o seguinte, né, como muitos desses fundos de papel, eles possuem CRIs, por exemplo, indexados ao IGPM, vamos supor aqui um CRI que remunera 6% mais a correção do IGPM, né, conforme o IGPM vai sendo corrigido ao longo do tempo e ficando pressionado por conta do aumento do câmbio, também o aumento dos preços das commodities, principalmente, o que a gente vê essa correção indo para dentro do CRI, né, e aí uma vez que vai para dentro do CRI, o fundo recebe esse dinheiro da correção, né, e aí ele distribui essa correção para o cotista, geralmente leva mais ou menos uma defasagem de 2, 3 meses para ele fazer essa distribuição, mas ele dá, né, aquela correção da inflação na mão do cotista, né? Então a gente tem visto assim um impacto, né, direto da correção desses indexadores na rentabilidade dos fundos, muito por conta disso. Só que esse fator, né, ele não é um fator assim que a gente diz que é recorrente, né? Pelo contrário, ele é não recorrente, né? A gente não espera, eu pelo menos, espero que a Paula também não, a gente não espera que o IGPM continue nesse patamar, né, durante muito tempo. E aí o que acontece é o seguinte, muitos investidores, eles não percebem, né, que esse fator é não recorrente, aí acabam comprando esses fundos, às vezes até a preços assim, além do ideal, né, além do razoável, e o horizonte, né, de tempo daqui para frente é que esse movimento seja normalizado em alguma medida, né? Então, aqueles fundos que, por exemplo, estavam distribuindo um yield assim, de 20% ao ano, equivalente, né, anualizado, de 20%, 15%, a tendência, a gente já vem vendo isso, né, mas a tendência é que normalize ali mais próximo de 9%, enfim, 10%, algo que é mais razoável daqui para frente. Então, só é importante que o investidor tenha isso em mente, né, senão se ele ficar simplesmente pegando o rendimento passado e perpetuando esse rendimento, ele acaba tomando uma decisão um pouco equivocada, né? Porque ele não leva em consideração esse fator não recorrente. Ô Marques, tem uma pergunta aqui no nosso chat do Vinícius Portelo. Inclusive, gente, vão mandando as perguntas aqui também, que vocês tiverem dúvidas para o Marques responder. O Vinícius, ele pergunta o seguinte: Paula, pergunta para o Marques qual o fundo de papel que ele pode aí nos recomendar ou destacar para a alta de juros. Sim, são principalmente aqueles fundos que são mais indexados ao CDI, né? Então, assim, que tem boa parte da carteira indexada ao CDI. A gente pode citar, assim, não vou dizer assim que é para entrar, porque tem que avaliar outras questões, né? Mas a gente pode citar alguns exemplos, por exemplo, o KNCR, perdão, que é o fundo da Quineia, né, que é um dos maiores do mercado, bastante tradicional. Ele é bastante indexado ao CDI, então ele pode se beneficiar, né, em alguma medida desse aumento de Selic. Tem, por exemplo, o VGIR, né, o Vigir também, ele pode ser beneficiado, RBRY, enfim, todos aqueles fundos que são mais expostos ao CDI, eles acabam se beneficiando, né? Vamos supor, assim, por exemplo, um caso em que o fundo remunera 5% mais o CDI, né? Então, com o CDI, né, a 2%, 1,9%, mas vamos arredondar a 2%, como vinha ocorrendo aí antes da reunião do cupom da semana passada, isso dava um total de 7%. Agora, imaginando que a Selic vá subindo, né, o juro vai aumentando ao longo do tempo, vamos imaginar assim que no final do ano algo como 5%, então é 5 mais 5, né, 10% de taxa bruta. Então, esses fundos costumam se beneficiar, apesar dos fundos assim, mais indexados à inflação também surfarem uma boa onda, porque o Copom está subindo o juro por conta de uma pressão dos índices de preço, né? Então, os fundos indexados ali à inflação já estão, né, se beneficiando disso há algum tempo, tá?